mãos e cante assim, ó. Hosana, nosso
Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos adorar a Deus, meditar na palavra do Senhor, buscando sempre na palavra do Senhor o alimento para as nossas vidas. A minha oração nesta noite é que essa palavra ela possa penetrar nos nossos corações, que ela possa ser o alimento, possa fortalecer a nossa fé, para continuarmos firmes nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz no Salmo 37, nós vamos ler apenas o verso 5, como base da nossa meditação. Se você quer um tema, um título para essa mensagem, então seria exatamente esse verso: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará, fazendo uma entrega sábia, fazendo uma entrega com sabedoria. No Salmo 37, o rei Davi nos alerta para o perigo de não administrarmos bem os nossos sentimentos e nos convida a fazermos uma entrega ao Senhor. Então vamos orar ao Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua palavra nesta hora e pedimos que o Senhor nos dê a inspiração que precisamos e a ajuda necessária para fazermos esta entrega a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salmo de Davi, rei de Israel, e ele está fazendo um alerta nessa passagem bíblica para o perigo com relação aos nossos sentimentos. Isso geralmente acontece quando tentamos tomar as rédeas da vida nas nossas mãos. Então o salmista, ele nos desafia e é o que ele faz. Ele entrega a sua vida ao Senhor. No Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele se coloca como uma ovelha diante daquele que cuida dele. E esse é o desafio para as nossas vidas: entregar o nosso caminho ao Senhor. Entendendo que essa, irmão e irmã, deve ser uma entrega contínua, completa e uma entrega de fé. Vamos meditar um pouquinho, vamos ler alguns textos dessa passagem de Davi, e eu gostaria de destacar aqui pelo menos 3 obstáculos que pode ser que pode dificultar a nossa entrega completa a Deus. E o primeiro obstáculo que pode dificultar a nossa entrega a Deus, primeiro é a nossa própria incapacidade de buscar a Deus. O ser humano não tem competência para buscar a Deus. O ser humano não tem iniciativa própria para buscar o Senhor. Não há no ser humano nem força, nem sabedoria e nem discernimento para fazermos as melhores escolhas da nossa vida. E a melhor escolha da nossa vida é escolher andar nos caminhos do Senhor. Isso significa que simplesmente a pessoa, ela não consegue, o ser humano não consegue fazer essa entrega sozinha. Ela precisa de ajuda. Mas veja, não é qualquer ajuda. O ser humano precisa da ajuda do Espírito Santo. Na história da salvação, nós quando olhamos a palavra de Deus, estudamos e mergulhamos na palavra, nós percebemos isso.
Sempre foi Deus em busca do perdido para salvá-lo. Nunca foi o contrário. Nunca foi o homem buscando a Deus. Nunca foi o homem se arrependendo e buscando reconciliação com o Senhor. Sempre foi iniciativa divina, sempre foi iniciativa do Senhor buscar e chamar o perdido para a salvação. Na Bíblia, todas as pessoas que se decidiram pelo Senhor, que tomaram as suas decisões em andar nos caminhos do Senhor e fizeram uma entrega a Deus, foram inspiradas pelo próprio Deus, foram ajudadas pelo Senhor. Deus, quando falou com Abraão, Deus, quando fala com Moisés, quando Agar está fugindo da sua serva, a iniciativa é divina. Deus aparece em sonho a Jacó, Deus aparece também em sonho e em visões a José. Foi Deus quem inspirou os profetas, foi o Espírito Santo quem encorajou os apóstolos no dia do Pentecostes, foi Deus quem apareceu a Paulo quando este estava a caminho de Damasco. Sempre foi iniciativa divina. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. A palavra de Deus diz em João 6,44, Jesus diz que ninguém pode vir a Ele se o Pai que o enviou não o trouxer. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, o ser humano não tem iniciativa para buscar a Deus, e ele precisa da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo. Todas essas pessoas que entregaram as suas vidas, que fizeram a sua escolha pelo Senhor, fizeram na força e na sabedoria de Deus. Outra coisa importante é que eles não apenas entregaram seus caminhos ao Senhor, eles também tiveram que abandonar os seus próprios caminhos. Eles não apenas se colocaram diante do caminho que o Senhor ofereceu, eles precisaram abandonar o seu caminho, os seus sonhos e os seus projetos pessoais, para entrar dentro dos planos que o Senhor traçou para eles. Somente para refletir, irmãos, é impossível entregar o nosso caminho ao Senhor, se for um caminho que Deus não aprova. E por isso nós precisamos abrir mão dos nossos caminhos. Entregar nosso caminho ao Senhor significa também abrir mão dos nossos caminhos, para andar e trilhar um novo e vivo caminho. Porque o caminho do homem são caminhos de morte, são caminhos sem discernimento. Nós precisamos de luz, e Jesus Cristo é a luz. Agora veja, alguém já disse que uma coisa é conhecer o caminho, e outra coisa diferente é trilhar o caminho. Uma coisa é saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma coisa é saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E outra coisa diferente é trilhar no caminho, na verdade e na vida. Porque para trilhar no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus, o crente, a pessoa que faz a opção por esse caminho, ela precisa abrir mão dos seus próprios caminhos. O fato é que a Bíblia ensina que é impossível entregar a Deus o nosso caminho se for um caminho que Deus não aprova. Quando nós observamos o caminho dos homens, agitados, correndo de um lado para outro, tentando controlar as circunstâncias, a ciência lutando para frear esse vírus, esse inimigo invisível que assola a humanidade, as autoridades impondo medidas de restrições. Não quero aqui desvalorizar a ciência, o trabalho da ciência, não quero desvalorizar nada disso. Nós louvamos a Deus que nos deu capacidade, que nos deu inteligência, conhecimento. Mas a questão é que o foco está só na ciência. O salmista nos alerta a fazermos uma entrega ao nosso Deus, porque a vida espiritual, ela
é invisível, mas ela é bem real. E nós precisamos do Salvador. Precisamos fazer uma entrega a Deus. Precisamos buscar ao Senhor. E nós precisamos buscar ao Senhor com vontade, com arrependimento, com confissão e com lágrimas. E o Senhor, Ele mesmo nos diz que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, então Ele será achado. Ele vai se deixar achar. Nós o encontraremos. Então veja, irmãos e irmãs, que o primeiro obstáculo que dificulta essa entrega é a nossa própria incapacidade de buscar a Deus. Mas louvado seja o Senhor que toma a iniciativa de vir até nós, de se revelar a nós. Louvado seja Deus. E hoje, o Senhor nos incumbiu desse ministério, de levar essa revelação da graça àqueles e aquelas pessoas que ainda não conhecem e não têm essa revelação. Jesus diz: nós somos luz deste mundo, para lançar sobre as trevas daquelas pessoas que pairam na escuridão do desconhecimento da graça divina. Então, olha que coisa tremenda. Não permita que essas situações todas que tentam nos assombrar tirem de você, que isso venha tirar de nós esse importante ministério que o Senhor nos deu, de levar a verdade, a revelação da graça e da salvação e de esperança àqueles que se encontram em desespero total. Um segundo obstáculo, irmãos e irmãs, é que pode ser um impedimento da nossa entrega. E quando nós falamos de entrega, nós não estamos falando do dia que nós levantamos a mão e que fizemos aquela oração de entrega. Não é disso que eu estou dizendo. Essa entrega é uma entrega que precisa ser contínua, é uma entrega que precisa ser permanente. Todos os dias nós fazemos uma entrega e devemos entregar os nossos cuidados, devemos entregar a nossa família e devemos entregar o nosso dia e pedir inspiração ao Senhor. Então, essa é uma entrega que tem que ser uma entrega constante. Então, um segundo obstáculo que pode ser um dificultador, que pode dificultar a nossa entrega, é quando a inveja ou a indignação da impunidade daqueles que praticam o mal, dos malfeitores, como diz o salmista, que estão à nossa volta, a impunidade deles. Isso pode ser um fator dificultador da nossa entrega completa. Veja, algumas pessoas têm dificuldade de descansar em Deus e fazer uma entrega completa por causa da impunidade, por causa do mal, por causa da impunidade dos malfeitores. E o salmista faz um sério alerta aqui, ele diz aqui no verso 1, ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Ora, por que Davi está dizendo isso? Você acha que Davi está dizendo isso apenas querendo dar um conselho para que as pessoas não fiquem indignadas? Ou é porque o próprio Davi está se colocando no lugar daquela pessoa que busca Deus, que é temente ao Senhor, que clama ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, mas que é perseguido e que é perseguido pelos da sua própria nação? Davi está falando dele mesmo, do coração dele, do coração de alguém que busca Deus e de que foi tentado a ficar indignado por causa dos malfeitores que prosperavam e que eram impunes e que viviam à sua volta. Veja, nós devemos pôr a nossa confiança em Deus e viver de modo íntegro, mesmo que sejamos vítimas de injustiça. E é isso que Davi está tentando dizer, que está querendo passar neste salmo.
Veja, ele diz no verso 2: saibam vocês que dentro em breve, no tempo de Deus, os malfeitores, eles definharão como a relva. No verso 7, Davi diz: descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. No verso 16, Davi vai dizer: mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. E no verso 17, ele vai dizer assim: pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. É o que, na verdade, Davi está deixando registrado aqui a sua experiência de fé, a sua vivência na dependência de um Deus que o sustentou na sua caminhada, nas suas lutas. Ao fazer essa declaração de não se deixar influenciar pelos malfeitores, Davi, na verdade, está confiando todo o juízo ao Senhor. Ao Senhor pertence o juízo. Agora, tem pessoas que não conseguem se firmar na igreja, porque os seus olhos se concentram mais na falha da igreja. Quando falamos na falha da igreja, nós precisamos entender que as igrejas são pessoas que, juntas, umas com as outras, formam o corpo de Cristo. E algumas pessoas não conseguem se firmar na igreja porque elas olham mais para a falha das pessoas do que para o Salvador da igreja. E nós somos, e aqui Davi nos convida a nós olharmos para o Salvador, para o Senhor, para aquele que pode nos sustentar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: falhas sempre vão existir, porque o ser humano é falho, o ser humano é pecador. No entanto, não permita que isso seja um obstáculo para que você continue crescendo em fé, para que você possa continuar fazendo a sua entrega dia a dia em todos os seus caminhos ao Senhor. Precisamos proteger os nossos corações desses sentimentos que podem ser e que são nocivos à fé. Jesus, pessoas ficam indignadas, mas Jesus, ele ilustrou de várias formas, através de muitas parábolas, que Deus permitiria que o joio cresceria junto com o trigo, que um seria tomado, que outro seria deixado, que o trigo seria recolhido e que a palha seria queimada em fogo. Essas coisas servem para nos lembrar que a nossa entrega independe das circunstâncias e dos malfeitores que porventura possam causar algum prejuízo a nós. Esse é um perigo que pode dificultar a nossa entrega diária, a nossa entrega contínua. E nós precisamos pensar nisso. Em primeiro lugar, a nossa incapacidade de buscar a Deus pode ser um obstáculo. Mas, então, o ser humano precisa de ajuda. E o Senhor nos envia o Espírito Santo. O Senhor envia a igreja. E somos ajudados. A igreja é o lugar onde nós podemos obter a ajuda do Senhor, porque a igreja ela é instruída pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, a indignação com os malfeitores, com a falha das pessoas, pode ser um obstáculo de fazermos a nossa entrega diária e contínua. E em terceiro e em último lugar, irmãos e irmãs, um terceiro e último obstáculo que pode dificultar a nossa entrega é a falta de fé. É a falta de fé. A entrega que Deus exige de nós, além de ser um ato contínuo, precisa ser uma entrega de fé, sem duvidar. A ordem é: confia nele. Somos desafiados a confiar em Deus num ambiente
onde alguns praticam o mal, outros vivem à solta na iniquidade, mas nós somos desafiados como Noé, que achou graça diante de Deus no meio de uma geração perversa e corrupta. A fé nos leva a nos agradar do Senhor na certeza de que somente Ele pode satisfazer os desejos do nosso coração. É o que o salmista diz no verso 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então veja, em vez de fixarmos os nossos olhos nas falhas, nos maus feitores, devemos colocar os nossos olhos no Senhor e devemos nos agradar do Senhor. Portanto, não permita, meu irmão e minha irmã, que os desejos do seu coração sejam suprimidos pela inveja daqueles que praticam o mal e saem ileso. Só o Senhor é a fonte que pode saciar as necessidades mais profundas da alma. Só o Senhor. Entrega o teu caminho. Precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Precisamos entregar a nossa vida na mão de Deus. Precisamos entregar a nossa família na mão do Senhor. Precisamos entregar os nossos sonhos nas mãos do Senhor. Precisamos entregar o nosso futuro, porque o nosso futuro a Deus pertence. E nós precisamos fazer essa entrega de fé, crendo que Ele tem o melhor para nós. Entregar é como fazer um depósito de fé, um ato de confiança. Entregar sem confiar gera mais ansiedade no coração. O que você deve saber é que a sua entrega é a Deus, ao Criador, o Salvador, aquele que nos sustenta. Deus é plenamente confiável. A Bíblia diz que Deus não mente, que Ele não se arrepende, que Deus não fica equivocado, o seu julgamento é reto e justo, nenhuma de suas palavras jamais caíram por terra. Deus é fiel em todas as suas promessas. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E essa é a promessa de Deus, o mais Ele fará. Veja, o mesmo Deus que nos ordena em sua palavra a entregarmos a Ele os nossos caminhos e os nossos cuidados e confiarmos nele, agora Ele garante que Ele fará por nós todas as coisas. O mais Ele fará. Eu gostaria de linkar esse texto aqui com Romanos 8, 28, porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam. Na verdade, o apóstolo Paulo ele diz assim, que é importante, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É importante, grifa isso na tua Bíblia, sabemos, porque será que nós sabemos mesmo? Será que nós já temos tido essa experiência e temos experimentado? Porque saber, quando o apóstolo Paulo escreve isso, é porque ele já experimentou isso, ele sabe isso, que todas as coisas, todas as injúrias que sofreu, todas as perseguições, as prisões, tudo acabou contribuindo para o crescimento da sua fé, para o seu fortalecimento e para o propósito de Deus na sua vida. E ele tinha essa certeza, essa convicção. E é isso que nós precisamos buscar, irmãos e irmãs, é essa certeza, essa convicção de fé. Nós precisamos ter a nossa certeza. Paulo tinha a sua certeza, o apóstolo Paulo tinha a sua convicção. Agora, eu preciso ter a minha certeza de fé, e você precisa ter a sua certeza de fé, você precisa ter a sua convicção de fé. Portanto, irmãos e irmãs, não precisamos viver ansiosos quanto à nossa vida, e nem quanto ao nosso futuro. Isso significa que precisamos simplesmente entregar nas mãos de Deus tudo que somos, e confiarmos nele.
na certeza de que o mais Ele fará. E isso é uma questão de fé. É uma questão de nos colocarmos nas mãos de Deus em fé. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. É Ele quem me guia. É Ele quem me leva para o lugar de refrigério, para as melhores pastagens. Agora, você sabe que lá em Israel, onde os pastores conduziam as suas ovelhas, eram lugares perigosos, onde haviam muitos predadores. O próprio Davi, quando vai lutar com Golias e rejeita toda aquela armadura que Saul oferece a ele, ele começa a relatar as suas experiências. Ele fala assim: eu livrei as ovelhas do meu pai da boca do urso e da boca do leão. Ele levava as suas ovelhas a lugares perigosos, mas as ovelhas contavam com o auxílio, com a ajuda, com a segurança e com a proteção do pastor. E essa é uma atitude, a ovelha, ela anda despreocupada, ela não consegue se defender sozinha. E assim deve ser as nossas vidas. Nós estamos andando por aí num mundo de perigo. O perigo nos cerca de todos os lados. Se o vírus não nos pega, uma outra doença pode nos pegar, uma outra situação pode acontecer conosco, e nós precisamos colocar a nossa esperança e a nossa proteção no Deus vivo. É Ele quem nos sustenta, é Ele que pode, essa é uma entrega de fé. Portanto, devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, tudo o que somos, e confiando que tudo Ele fará, entregando ao Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, o nosso futuro, as nossas aspirações, e crer que Ele é poderoso para fazer abundantemente muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E finalmente, irmãos e irmãs, essa entrega de fé deve ser uma entrega contínua. O salmista diz no verso 7 que nós devemos descansar em Deus. Ele diz: descansa no Senhor, espera nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Mas o salmista nos convida a descansar em Deus, na certeza de que aqueles que esperam no Senhor estão seguros. A ordem é entregar, confiar, descansar. Veja, é impossível confiar sem entregar, bem como entregar sem descansar. Não podemos colocar nossa vida nas mãos de Deus e tentar tomá-la novamente de volta. Não devemos depositar aos pés do Senhor nossa ansiedade e, ao mesmo tempo, trazer à tona aquilo que procura nos atemorizar. A fé, ela descansa na promessa. A fé, ela se apoia no caráter de Deus e confia na palavra de Deus. E o resultado dessa entrega confiante é descanso. É descanso em Deus. E a minha pergunta para nós termos um tempo de oração é: estamos prontos a submeter todos os nossos caminhos a Deus, para que Ele dirija os nossos passos? Na devocional Sintonia com Jesus, diz: muitos crentes estão ansiosos porque não deixaram o caminho com o Senhor. Entregaram, mas o pegaram de volta. Faça o caminho reverso. Entregue o seu caminho e confie. Então veja, irmãos e irmãs, não precisamos viver atormentados.
pelo ruído, pelas notícias das tempestades que nos ameaçam. Podemos nos agradar do Senhor e podemos nos agasalhar nos braços do Pai, crendo que o Senhor Deus é o nosso refúgio diante do inimigo, é o nosso abrigo seguro no campo de batalha, é o nosso consolador na hora da angústia. A Bíblia, a mensagem, ela termina o Salmo 37, versos 39 e 40, e eu quero concluir essa mensagem de hoje, fazendo a leitura dos versos 39 e 40 da Bíblia Mensagem, que diz: a vida livre e espaçosa vem do Eterno. Ele é a nossa fonte de proteção e segurança. Aquele como nós, cuja força está no Eterno, tem proteção contra o mal. Quando corremos para o Eterno, Ele nos salva. Veja, irmãos e irmãs, faça uma entrega sábia nessa noite. Entrega o teu caminho, a tua vida, os teus sonhos, o teu cônjuge, os teus filhos, projetos, planos. Entrega o teu futuro ao Senhor. Nós vimos na mensagem de hoje alguns obstáculos que eles podem trazer alguma dificuldade para essa entrega. Primeiro, a nossa incapacidade. O ser humano não busca a Deus, e, portanto, precisamos de ajuda. É o Espírito Santo quem nos ajuda. A igreja, ela também tem esse papel. E cada crente, irmão e irmã, com o seu testemunho de fé, como luz e sal dessa terra, também tem esse importante papel de revelar na sua própria vida a salvação que vem do Senhor. Um outro fator são os malfeitores, quando aqueles que só encontram olhos para as falhas. Coloque os seus olhos no Salvador, deposite a sua confiança no Senhor. E finalmente, a falta da fé. Tenha fé em Deus, busque ao Senhor, corra para o Eterno, que lá encontramos nele a salvação. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por tua palavra e pela revelação da sua graça e do seu amor para conosco. Obrigado, Pai, porque tu és um lugar de segurança. Obrigado por esse caminho, Senhor, por esse novo e vivo caminho. Ajuda-nos, ó Pai, a trilhar este caminho de vida, este caminho de graça, que é um caminho de fé, um caminho de salvação. Nós entendemos que neste caminho, obstáculos, eles se colocam diante de nós para nos desviarmos do caminho. Não permita, Senhor, que venhamos a desviar do caminho. Portanto, nesta hora, eu peço, Senhor, que a tua palavra agora, revelada pelo teu Santo Espírito, entre neste coração que está meditando, ouvindo a tua palavra, e que está orando comigo nesta hora. Sim, Senhor, venha trazer o seu descanso, ó Espírito Santo, venha trazer a sua proteção e a sua graça, e a paz, venha trazer paz neste lar agora, Senhor. Deus, há pessoas que estão passando por sérios problemas de saúde, financeiro, problemas de relacionamento. Senhor, ajude agora este pai, essa esposa, esse marido, a fazer uma entrega do seu coração, do seu lar, a Ti agora,
para que possa experimentar, ó Deus, a doce presença do Seu Espírito Santo, para que possa, Senhor, experimentar o Teu milagre, a Tua proteção, e para que possamos vivenciar o mais que somente o Senhor pode fazer em nossas vidas. Abençoa esta casa, abençoamos este irmão, abençoamos esta irmã, nós abençoamos este lar agora, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações eternas do Santo Espírito seja com a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus.